Olha, gente, durante muitos anos a depressão infantil não era reconhecida e depois disso era considerada raridade. Mas atualmente tem se observado o crescente número de adolescentes e crianças diagnosticados com depressão. Eu convidei a psicopedagoga e fonoaudióloga Thaísa Brasil para bater um papo sobre esse assunto tão importante com a gente e também saber se a depressão infantil influencia na aprendizagem. Tudo bem, Thaísa? Tudo jóia, graças a Boa Deus. tarde, meu amor. Quanto tempo Boa fazia tarde. que você não vinha, né? Verdade, Já fazia tá com um mesmo. barrigão de 7 meses da Maria Antônia, coisa mais linda do mundo. Obrigada, bem. Tá linda, viu, minha Tava amiga? com saudade já. A gente também. Vamos falar da depressão infantil, então. Vamos sim. É diferente da depressão de adultos, Thaísa? É mais difícil de ser diagnosticada? O que é a depressão infantil? A depressão infantil é um transtorno de humor, né, caracterizado por uma tristeza profunda e uma perda de interesse nas atividades agradáveis. Então, assim, os sintomas são basicamente o mesmo, mas é mais difícil se fazer um diagnóstico em criança, porque a criança tem mais dificuldade em colocar os seus sentimentos, em identificar se ela está vivendo um momento de tristeza, se ela está vivendo um momento de raiva. Então, se torna mais difícil mesmo o diagnóstico na criança. E quais são as crianças que são mais propensas a terem a depressão? São crianças que vivem sob forte estresse ou que passaram por uma experiência muito traumática. As crianças portadoras de algum distúrbio de aprendizagem, seja ele de atenção, de memória ou de conduta, são crianças, a gente fala assim, de risco para terem uma depressão. A gente tem sempre que ficar de olho nessas crianças, com qualquer sinal ou sintoma diferente que elas possam apresentar. Porque se tratado, né, se encontra, por exemplo, um déficit de atenção, se trata, não vira depressão, né, Thaísa? Isso, não associa. Por quê? Porque a criança ela começa a se sentir incapaz, né? Até descobrir que ela tem um déficit de atenção ou não, a criança começa a ter outros tipos de sentimentos, aquele de incapacidade, eu não sou capaz, eu sou burro, né? meus amiguinhos tiram notas boas e eu não, e vai afundando, vai né? afundando. E às vezes os pais não percebem, né? Isso, porque a gente acaba achando, ai meu Deus, que frescura, tá lá reclamando. Ah, meu filho, vai lá, você tem que dar conta da vida, reage lá. Então a gente tem essa tendência, né, a levantar a pessoa nesse sentido, mas a gente tem que tomar um cuidado maior, principalmente agora que a gente está vendo mais coisas, vamos dizer assim. É verdade. A gente tem falado muito aqui no programa dessa questão de validar o sentimento da criança. Não é ser mole, né? É ser gentil com firmeza. A gente sempre fala aqui com a Nana Miquelin, a nossa coach familiar, e ela fala, valide o sentimento. Observe o seu filho como pessoa e não como criança. Isso, legal. Isso eu acho super importante também, sabe? Muito legal. Agora, como é que fecha um diagnóstico de depressão infantil, Thaísa? O diagnóstico é fechado pelo médico, que pode ser ou psiquiatra ou neurologista, mas geralmente é acompanhado por uma avaliação psicológica. Por que essa importância? Porque a psicóloga vai levantar dados sobre o comportamento, sobre o humor dessa criança, que vai trazer mais informações ao médico para poder fechar um diagnóstico. Se essa criança vai mal na escola, se ela não consegue aprender, ou se ela está com rendimento inferior do esperado, a psicopedagoga entra com uma avaliação relacionada à aprendizagem, para levantar dados sobre a aprendizagem da criança, para ver se a criança está conseguindo aprender, se não está, se existe um fator, um distúrbio de aprendizagem associado ao quadro de depressão. Entendi. Agora, o tratamento indicado para crianças é diferenciado também dos de adultos? O tratamento é de acordo com a necessidade da criança, mas geralmente é a medicação, que a gente não pode deixar, né, de dar para a criança, que o médico vai passar. A questão das terapias psicológica para trabalhar o comportamento, trabalhar o humor, trabalhar essas emoções que são tão difíceis, né, para eles colocarem para fora e até nomearem o tipo de sentimento que eles têm. E a parte de fono e psicopedagogia entra caso a criança tenha algum prejuízo escolar. Entendi. E como é que os pais vão identificar, saber quais são os sintomas, já que a criança tem essa dificuldade de expressar o sentimento, Thaísa? Então, são crianças que têm, assim, elas ou aumentam muito o peso ou diminuem muito o peso. Boa dica. São crianças, assim, que têm ou muita insônia ou têm muito sono. Tem aquele humor que oscila. Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão também. Tá. Tem muito sentimento de culpa. Tem muitos pensamentos recorrentes à morte.
Então, geralmente, elas retratam isso através de desenhos, através da própria fala. Então, a gente sempre tem que ficar atento com esses comportamentos da criança. É, porque às vezes o pai acha que é besteira, né? Isso. Ah, menina, para de falar besteira. Isso, eu falo E a uma gente coisa tem que tão simples validar, assim, né? até o fato de querer ir na escola. Às vezes a criança dá trabalho pra gente e fala assim, eu não quero ir na escola, e começa a chorar, eu tô triste. Então a nossa tendência é, meu Deus, não, o dia a dia tá corrido, para de mãe, você tem que ir na escola. Mas assim, o porquê que ela não quer ir na escola, né? Você tem o direito de ficar triste, mas vamos lá, vai ser legal, tá acontecendo alguma coisa, a gente tentar descobrir o que é que leva a criança a ter esse comportamento. E não ignorar de fato, achando que é sempre uma manha. E ocasiona dificuldades escolares mesmo, Thaísa? Ocasiona, porque a criança que apresenta depressão, ela não acredita no desempenho dela. Então, ela tem uma autoestima muito baixa. Então, ela nunca vai achar que ela é totalmente capaz de fazer aquilo. Então, ela sempre vai se sentir inferior às outras crianças. E se ela tiver um outro distúrbio associado, como de atenção, de aprendizagem, alguma coisa, isso vai piorar o quadro da depressão. Por isso que a gente precisa trabalhar todas essas questões, para a criança dar conta da vida. Entendi. Thaísa, qual que seria a sua dica principal para os pais que estão nos assistindo, para de repente ficarem mais atentos e evitarem uma futura depressão infantil? Eu acho que seria o acompanhamento. A gente tem que acompanhar de perto as nossas crianças. Estar mais presentes, mas não só de corpo mesmo. Se fazer presente no dia a dia da criança. Querer saber como foi o dia dela, se importar com as questões. Às vezes elas relatam coisas para a gente. Aconteceu uma briguinha ali, para a gente é tão bobo, mas para eles é tanta coisa. É tão importante, né? Isso, deixar eles falarem, explicar o que é certo, o que é errado. Eu acho que você estar ao lado da criança e dar importância para o que ela fala e averiguar tudo o que está acontecendo é o melhor caminho para a gente evitar qualquer tipo de depressão ou qualquer tipo de quadro relacionado a qualquer distúrbio de aprendizagem. E assim, não é perguntar, filho, como é que foi seu dia? A criança começa a falar, você já começa a lavar uma louça, mexer no celular. Isso. Poxa, gente, para um pouco, é 5 minutos, 10 que seja, para e olha para o teu filho, olha, conversa. É um tempinho de qualidade ali, né, Thaís? A qualidade bem melhor do que a quantidade. Então, sempre dá um pouco de atenção para essa criança e deixar essa criança falar e a gente, assim, demonstrar que nós estamos preocupados com o sentimento delas. É o acolhimento, que a gente sempre fala aqui. Perfeito. Acolha, né? Perfeito. Adorei, tá? Saudade super de você, viu? Volta antes dessa Maria Antônia nascer, hein? Por favor.